Olá, alunos! Vamos falar agora a respeito do determinante de Vandermonde, certo? Um determinante muito importante aqui no nosso estudo, certo? Galera, um determinante de ordem 2, né, ou maior do que 2, ele vai ser chamado de determinante de Vandermonde ou determinante das potências, certo? Se e somente se, prestem atenção nisso, tá? Essa é uma condição única, se e somente se, ok? Na primeira linha ou na primeira coluna, os elementos forem todos iguais a 1, certo? E na segunda linha ou coluna, né, nós tivermos números quaisquer, certo? Na terceira linha ou coluna, certo? Nós tivermos os seus quadrados, ou seja, se eu tiver os quadrados dos elementos que eu tenho na segunda linha. E na quarta linha, tá, pessoal, ou coluna, eu tiver os cubos dos elementos que eu tenho lá na segunda linha, tá? E assim sucessivamente, beleza? Bom, para ficar mais claro o que eu estou falando, vamos ver aqui, ó, um determinante de Vandermonde de ordem 3. Bom, o que é esse determinante de Vandermonde de ordem 3? Perceba, pessoal, que na minha primeira linha, tá, eu vou ter aqui elementos, todos eles iguais a 1, certo? Já na minha segunda linha, eu vou ter aqui, ó, elementos quaisquer, um certo A, um certo B e um certo C. Agora, já na minha terceira linha, percebam, tá, pessoal, que eu vou ter aqui, ó, o valor de A ao quadrado, depois o B ao quadrado e depois o C ao quadrado. Bom, pessoal, se eu tiver essa característica, primeira linha, elementos iguais a 1, segunda linha, elementos quaisquer, e na terceira linha eu tiver os quadrados dos elementos da segunda linha, então eu estou falando de um determinante de Vandermonde, certo? Bom, professor, como é que seria um determinante de Vandermonde de ordem 4? Percebam, tá, pessoal, que eu posso ter aqui na minha primeira linha todos os elementos iguais a 1, né? Eu devo ter isso iguais a 1, né? Todos os elementos iguais a 1. Já na minha segunda linha, eu vou ter aqui, pessoal, elementos quaisquer, né? Um certo A, um certo B, um certo C ou um certo D, ok? Agora percebam que na minha terceira linha, eu vou ter aqui, ó, exatamente os quadrados dos elementos que eu tenho na segunda linha, certo? Já na minha quarta linha, pessoal, eu vou ter aqui, ó, o cubo dos elementos que eu tinha lá na minha segunda linha. Se isso acontecer, significa que eu tenho aqui, então, né, um determinante de Vandermonde de ordem 4. E aí, pessoal, seguindo essa ideia, eu posso ter um determinante de Vandermonde de ordem 2, posso ter um determinante de Vandermonde de ordem 5, 6 e assim por diante, certo? Uma coisa bem interessante que a gente precisa destacar, pessoal, é que é o seguinte: os elementos da segunda linha, eles são as referências para as nossas potências, certo? Então, os elementos da segunda linha, eles vão ser chamados de elementos característicos. Ou seja, então quer dizer que esse A, esse B e esse C aqui são elementos característicos, esse A, B, C e D aqui são elementos característicos do nosso determinante de Vandermonde, certinho? Muito bem. Bom, pessoal, então até agora eu estou só falando como reconhecer um determinante de Vandermonde, não é isso? Muito bem. Vamos então agora aprender a calcular, né, esse determinante. Então, um determinante de Vandermonde é igual ao produto, tá, pessoal, de todas as diferenças que se obtém subtraindo-se de cada um dos elementos característicos, certo? Os elementos precedentes, independentemente da ordem do determinante. Galera, a regrinha que eu vou falar aqui agora para vocês, ela serve para calcular o determinante de Vandermonde de ordem 2, de ordem 3, de ordem 4, de ordem 5, de ordem 6 e assim por diante. E é muito tranquilo, tá, pessoal? Quando a gente tem esse determinante de Vandermonde, a regrinha vai ser assim, ó, det de V, que significa determinante de Vandermonde, é igual a... Pessoal, eu peguei como referência aqui, ó, o nosso determinante de ordem 4, tá? Então, eu estou usando como referência aqui, ó, o nosso determinante de ordem 4. Significa o seguinte, pessoal, nós vamos pegar aqui, ó, o elemento característico B, certo? E vamos fazer assim, ó, B menos A, certinho? Então, tá aqui, ó, B menos A, beleza? Muito bem. Aí depois, tá, pessoal, o que que a gente vai fazer? Né? A gente vai fazer o seguinte, o C menos o A, certo? Vezes, né, C menos A. Depois nós vamos fazer assim, C menos o B, ok? Aí percebam, pessoal, que eu fiz o B menos o seu antecessor, certo? Aí eu fiz o C menos os seus antecessores, que são os elementos A e B, ok? Então agora ficou fácil de entender, né, pessoal, que eu vou fazer o que agora com o elemento D? Pessoal, eu vou pegar aqui o meu elemento D e vou fazer assim, ó, D menos o A, depois D menos o B e depois D menos o C, que são justamente esses carinhas aqui, correto? E aí, pessoal, percebam o seguinte, né? Quando eu faço todas essas subtrações, eu venho e multiplico esses resultados, ou seja, é o que mesmo, pessoal? É o produto de todas as diferenças que se obtém subtraindo-se cada um dos elementos característicos, certo?
os elementos precedentes, ou seja, os antecessores dele, certo? Bom, pessoal, então vejam bem aqui. Vamos resolver alguns exemplos aqui para que você entenda melhor o que eu estou falando. O exemplo 11 fala o seguinte: calcule os seguintes determinantes. Bom, galera, vejam bem. Percebam que aqui, ó, eu tenho na minha primeira coluna elementos todos iguais a 1. Pessoal, percebam que eu tenho aqui, ó, na minha segunda coluna elementos quaisquer. E se você prestar atenção aqui agora, você vai ver que na sua terceira coluna, tudo bem? Você vai ter aqui, ó, exatamente valores que são os quadrados dos elementos que você tem na segunda coluna. Veja, pessoal, que o 4 é o quadrado de 2, 16 é o quadrado de 4 e 49 é o quadrado de 7, certinho? Então vejam, pessoal, que eu tenho aqui, ó, um determinante de Vandermonde, certinho? E aí, professor, como é que eu faço para calcular esse determinante de Vandermonde aqui? Muito simples, galera. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse elemento 4, certo? E fazer a subtração dele com o seu antecessor. Pessoal, antecessor na coluna, tudo bem? Ou seja, é esse 2. Então aqui vai ficar assim, olha, 4 menos o 2, aí vezes. Agora, pessoal, percebam que o único antecessor do 4 nessa coluna é o 2. Então, ali, né, com o nosso 4, morreu. O que eu tenho que fazer agora, pessoal? Eu vou pegar o meu 7 e vou fazer a subtração dele com seus antecessores. No caso, vai ser ali, ó, 7 menos o 2. Então, vai ficar assim, ó, 7 menos o 2 vezes, tá, pessoal? Agora você pega o 7 menos o 4. E aí fica assim, então, ó, 7 menos o nosso 4. E aí ficou tranquilo, né, pessoal? Olha, quanto que é 4 menos o 2? Dá 2. Vezes 7 menos o 2 vai dar 5. Vezes 7 menos o 4, isso vai dar 3. Pessoal, quanto que é 2 vezes 5? 10. Pessoal, quanto que é 10 vezes 3? 30. Pessoal, percebam que o determinante desse Vandermonde aqui, ó, ele vai dar 30. Aí você vai falar assim, professor, eu não estou convencido disso, certo? Vamos fazer esse cálculo aqui, então, utilizando o teorema de Sarri, né, a regra de Sarri. Você vai fazer assim, ó, 1, certo? E aqui você vai fazer 1. Aqui você vai fazer o 2, aqui você vai fazer o 4, aqui você vai fazer o 7. Aqui o 4, aqui o 16 e aqui o nosso 49. E para resolver isso aqui pela regra de Sarri, galera, a gente tem que repetir a primeira e a segunda coluna do lado direito, não é isso? Então a gente coloca aqui 1, a gente coloca aqui 1 e a gente coloca 1. Aí eu coloco aqui o 2, eu coloco aqui o 4 e eu coloco aqui o 7, beleza? Lembrem-se que nós vamos fazer aqui, ó, diagonais principais, não é isso? E a gente vai conservar os nossos sinais, beleza? E depois a gente vai fazer as diagonais secundárias, né, pegando o oposto da nossa resposta. Mas vamos lá então, pessoal. Pegando aqui o auxílio da nossa calculadora, né, vamos lá. 1 vezes 4 vai dar 4, certo? E 4 vezes o 49, né, galera? Isso vai dar o quê? 196. Então vamos registrar aqui, ó, vai ficar assim, ó, 196, beleza? Positivo, continua positivo. E aqui, pessoal, 2 vezes o 16 vai dar 16. E 16 vezes... Opa, 2 vezes o 16 vai dar 32. E 32 vezes 1 vai continuar sendo 32. Maravilha. 4 vezes 1 vai dar 4. 4 vezes o 7 vai dar o 28. Então, vamos deixar aqui o 28. E agora, né, pessoal, vamos pegar aqui, ó, e calcular as diagonais secundárias. Então, vai ficar assim, olha. 4 vezes 4 vai dar 16. 16 vezes 1 vai dar 16 positivo. Vem aqui, ó, pessoal, o oposto. Menos o 16. Agora aqui, pessoal, olha, nós vamos ter esse resultado aqui, ó. 1 vezes o 16 vai dar 16, 16 vezes 7, vamos pegar isso com o auxílio da calculadora, né? 16 vezes 7, isso vai dar 112, positivo. Mas eu trago para cá, ó, negativo, então vai ficar 112 negativo. Para finalizar, né, pessoal, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 1 vai dar 2, e 2 vezes o nosso 49 vai dar 98. E eu trago para cá, ó, menos 98, beleza? E agora, pessoal, para finalizar esse determinante, basta eu somar, né, operar todos esses valores, beleza? Então vamos lá, galera, olha, eu tenho aqui então, ó, o 196 mais o meu 32 mais o meu 28, beleza? Agora menos o meu 16 menos o meu 112 menos o meu 98. Pessoal, percebam que o resultado vai dar exatamente quanto? Vai dar exatamente 30, certo? Ou seja, pessoal, se você perceber que você tem ali um determinante de Vandermonde, né, você obviamente não vai resolver ele, né, por regra de Sarri, por Laplace, né, por Chiot, Jacobi, né, todos aquelas regras que a gente já conhece, né? Percebeu que você tem um determinante de Vandermonde, né, galera? O processo pelo qual a gente vai resolver esse determinante, né, é esse aqui, certo? Onde você pega ali, ó, os elementos característicos, certo? E vai subtraindo pelos seus antecessores, certo? E multiplicando, ok? Então a gente vai fazer o produto, né, de cada elemento característico subtraído de seus antecessores, certinho? Muito bem.
Bom, então agora, pessoal, vamos fazer aqui essa letra B. Percebam, pessoal, que na letra B, ó, eu tenho a primeira linha sendo elementos, todos eles iguais a 1, certo? Na segunda linha, pessoal, percebam que eu tenho elementos quaisquer, certo? Já na minha terceira linha, pessoal, percebam que eu tenho aqui, ó, o 4, certo? Ele é o quadrado do 2. O 9, ele é o quadrado do 3. O 16, ele é o quadrado do 4. E o 25 é o quadrado do 5. Agora percebam, pessoal, que na minha quarta linha eu tenho que o 8 é o cubo de 2, o 27 é o cubo de 3, o 64 é o cubo de 4 e o 125 é o cubo de 5. Então, eu tenho aqui ó, um determinante de Vandermonde, certinho? E aí, para a gente poder calcular o determinante de Vandermonde, é muito simples, tá, galera? Eu vou pegar aqui, então, ó, todos os meus elementos característicos, que são esses carinhas da segunda linha, ou da segunda coluna, né? Agora, vejam, pessoal, que eu vou fazer o seguinte. Pessoal, vejam que o 2, não tem como eu pegar ali o 2 menos o seu antecessor, né? Então, a gente não começa do 2. Obviamente, a gente vai começar de quem? Do 3. E aqui vai ficar assim, pessoal, 3 menos o 2... vezes, agora pessoal, percebam que eu vou pegar aqui ó, o meu 4, né? Deixa eu apagar aquele destacado aqui, né, pessoal? Vejam agora, tá, galera, que eu vou pegar quem? Eu vou pegar aqui agora o meu 4, tudo bem? E eu vou fazer o 4 menos o 2, então vai ficar assim, olha, 4 menos o 2 vezes, aí agora, pessoal, eu pego o 4 menos quem? Menos o meu 3, beleza? Então vai ficar assim, ó, 4 menos o meu 3. Vezes, tá, pessoal? Agora, galera, percebam que eu já terminei ali, né, com o elemento característico 4. Aí o que eu vou fazer, então? Eu vou pegar agora o elemento característico 5, e aí eu vou fazer assim, ó, 5 menos o 2, vezes 5 menos o 3, vezes o 5 menos o 4. Então, bora escrever isso aqui, pessoal. Vai ficar assim, ó, 5 menos o 2, certo? Vezes o 5 menos o 3, vezes, tá, pessoal? O meu 5 menos o 4, certinho? Então, pessoal, percebam que o determinante de Vandermonde aqui vai ser o seguinte, ó. Quanto que é 3 menos 2? É 1, vezes 4 menos o 2 vai dar 2, vezes 4 menos o 3 vai dar 1, 5 menos o 2 vai dar 3, vezes 5 menos o 3 vai dar 2, vezes o 5 menos 4 que vai dar 1. Percebam, pessoal, que o determinante de Vandermonde aqui vai ser 1 vezes 2, 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6, 6 vezes o 2 vai dar 12, e 12 vezes 1, isso aqui vai dar 12. E vejam, pessoal, que o nosso determinante de Vandermonde aqui, ó, ele vai dar 12. Percebam, né, pessoal, que é muito mais fácil do que se a gente viesse aqui, né, e tentasse calcular esse determinante, certo? Por Laplace, né, usando a regra de Chiol, usando ali, inclusive, o teorema de Jacobi, né? Então, nesse caso específico, se a gente percebe que é um determinante de Vandermonde, fica muito mais prático, beleza?